Seja bem-vindo a essa aula onde eu vou te mostrar como gestão financeira pode transformar a sua empresa. O meu nome é Renan Sassi e o objetivo dessa aula é não ser mais um vídeo comum de internet que você encontra por aí com algumas dicas para melhorar em algumas coisas da sua empresa. Não. O objetivo dessa aula é realmente transformar a sua empresa, transformar o rumo que ela está seguindo, transformar a qualidade de vida que você tem e também a qualidade de vida da sua família. Então, se você deve estar percebendo que essa aula tem vários minutos, eu não sei exatamente quanto tempo ela vai ter. Isso porque nós vamos cobrir muito material. Na verdade, são 6 os pontos que nós vamos cobrir. O primeiro deles é o mercado e a seleção natural. O segundo é por que as empresas fecham. O terceiro é a hierarquia de prioridades. O quarto são as 5 forças que influenciam na lucratividade de pequenas, médias e de grandes empresas. O quinto ponto é a sua empresa e os momentos econômicos. E o sexto e último ponto é o que é preciso para de fato ter gestão financeira profissional em pequenas empresas. E antes de passarmos para o conteúdo, eu quero fazer 2 acordos com você. O primeiro, você precisa separar um espaço para anotar, uma agenda, um bloco de notas, uma folha de papel, para tomar nota de alguns aprendizados que você vai ter ao longo dessa aula. Esse é o primeiro acordo. E o segundo acordo é que você se comprometa em, de fato, assistir essa aula até o final. Como eu disse, não é um vídeo comum de internet com algumas dicas rápidas para você melhorar em algumas coisas a sua empresa, não. É para mudar o rumo da sua empresa. É para mudar o seu futuro e para mudar a qualidade de vida que você tem e também da sua família. Então, para você atingir grandes coisas, para você atingir grandes objetivos, você precisa se comprometer realmente em assistir todo esse conteúdo, realmente em absorver e aprender tudo isso. Isso porque é o seguinte, cada um desses pontos eles vão fazer sentidos separados, mas se você não assistir ele a aula por completo, você não vai pegar a essência da transformação que eu quero entregar para você. Isso porque o primeiro ponto, o mercado e a seleção natural, vai fazer uma conexão com o que é preciso para ter gestão financeira profissional, que é o último ponto. A sua empresa e os momentos econômicos, se você não assistir o porquê as empresas fecham, isso também não vai fazer sentido. Então, cada um desses pontos, eles funcionam separadamente, mas eles vão fazer total sentido e a transformação realmente está depois que você assistir e entender cada um desses 6 pontos. Tudo bem? Então, vamos começar com o primeiro item, que é o mercado e a seleção natural. E não se preocupe, você não está numa aula errada, essa não é uma aula de biologia, tá? Vai fazer sentido logo depois que eu explicar o que a seleção natural tem a ver com os mercados e principalmente tem a ver com a sua empresa. Então, vamos imaginar o seguinte, que uma população de ratos se mudou para uma nova área onde o terreno é escuro. E por uma variação genética, alguns ratos têm o pelo da cor branca e outros ratos têm o pelo da cor preta. Como você pode ver na imagem, aqueles ratos de cor branca, eles se tornam presas mais fáceis. Por quê? Porque eles aparecem muito mais em contraste com o terreno escuro. Aqueles ratos que têm um pelo da cor preta, eles simplesmente não aparecem ou eles se camuflam mais facilmente e, portanto, viram presa com uma frequência muito menor. Como você pode imaginar, aqueles ratos que vão sobreviver ou que têm a probabilidade de sobreviver são aqueles ratos da cor preta. E a próxima geração de ratos provavelmente ou tenha mais chances de vir com a cor preta. Então, essa é a seleção natural. Aqueles ratos que não se adaptam ou que têm alguma característica, dependendo da situação, dependendo dos predadores, dependendo da temperatura, dependendo do ambiente, viram presas mais fáceis. E aqueles ratos que se adaptam melhor ou que já estão adaptados a um determinado terreno, viram presas com uma frequência muito menor e, portanto, sobrevivem e, portanto, geram outros filhotes e a próxima geração de ratos, nesse exemplo, vão vir com a cor preta e assim por diante. Então, essa é a seleção natural. Isso funciona para ratos, isso funciona para peixes, isso funciona para aves, para seres humanos e, principalmente, o ponto principal, a seleção natural funciona para organizações, funciona para empresas. E o ponto principal que eu quero exemplificar aqui é o seguinte: como você pode ver nessa imagem, algumas características fazem com que uma variação de ratos morram e outra variação sobreviva. E isso tem tudo a ver com empresas. A pergunta que nós
estamos nos fazendo aqui é: por que esses ratos morreram? Por que esses ratos não sobreviveram? Pela cor deles. E exatamente essa pergunta nós podemos fazer para empresas. Por que as empresas fecham? O que as empresas que fecham, que não sobrevivem, têm em comum? E o que as empresas que sobrevivem têm em comum? Se a gente entender isso, nós vamos conseguir desvendar qual é a seleção natural. O que faz com que empresas fechem e o que fazem com que empresas prosperem e gerem filiais e cresçam e assim por diante. Então, na natureza, os animais não têm como trocar de pelo de uma hora para outra. Não tem como, a não ser um camaleão, né? Mas eles não têm como se adaptar tão rapidamente, num piscar de olhos, à situação que o ambiente impõe. Mas nas nossas empresas, nós podemos fazer isso. Nós podemos rapidamente mudar qualquer característica genética das nossas empresas. Nós podemos implementar gestão financeira, nós podemos contratar ou demitir pessoas, nós podemos mudar o ponto comercial, nós podemos fazer mudanças rapidamente sem esperar uma geração para que a empresa evolua. Então, nós, como empreendedores, nós temos uma vantagem gigante frente à natureza, porque a natureza espera várias gerações para conseguir fazer uma adaptação e conseguir fazer com que a espécie sobreviva. Nós não. Nós podemos fazer essas adaptações em meses, muitas vezes em semanas. E vamos entender então agora o porquê as empresas fecham, para que a gente consiga fazer essas adaptações rapidamente e para que a gente consiga vencer a seleção natural se tratando de pequenas empresas. E essa não é uma opinião minha, tá? É, na verdade, o resultado de uma pesquisa que o Sebrae fez com milhares de empresas em todo o Brasil, em cada um dos estados da federação, e ele reuniu quais são as principais causas de mortalidade nas pequenas empresas. E o Sebrae apresenta esses dados em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo do planejamento. Empresas que fecharam, não tiveram planejamento, e dentro do planejamento temos 3 outros pontos. Empresas que fecharam, não tiveram planejamento, não negociaram prazos com fornecedores e não obtiveram empréstimos com bancos. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Tanto o planejamento cabe exclusivamente ao empreendedor. Não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com concorrentes, nem nada disso. É 100% a responsabilidade do empreendedor. Não negociou prazos com fornecedores. Também é responsabilidade do empreendedor, porém, às vezes o empresário tentou negociar prazos, mas não conseguiu. Por conta que não teve capital de giro, que não teve dinheiro para fazer algumas compras à vista e depois, a partir daí, conseguir crédito com os fornecedores. E, por último, não obteve empréstimos com bancos. Isso, na verdade, não é um problema, não é culpa do banco que não forneceu empréstimo e por isso a empresa quebrou. Muitos empresários veem dessa maneira. Olha, o banco não me emprestou dinheiro e por isso a minha empresa quebrou. Então, portanto, é culpa do banco. Não, errado. Na verdade, se o banco não te emprestou dinheiro, é porque a sua empresa não tinha capacidade financeira de obter esse empréstimo e fazer dinheiro com esse valor. Pensa o seguinte, você investiu 100 mil reais no banco. Você gostaria que o seu banco saísse por aí emprestando dinheiro para um monte de gente que não tem condições de pagar? Imagino que você não gostaria que o seu banco fizesse isso, porque estaria pondo em risco o banco e, portanto, estaria pondo em risco o seu dinheiro. Agora, quando você está do lado da empresa, quando você é um empresário buscando dinheiro, se o banco não emprestou dinheiro para você, é provavelmente porque a sua situação financeira não é muito boa, ou porque você não está administrando bem as suas finanças, e é por isso que o banco não te emprestou dinheiro. Então, entendido esse primeiro ponto do planejamento, o segundo ponto, o Sebrae descobriu que empresas que fecharam, faltou capacitação. E aqui, dentro de capacitação, nós temos 2 pontos principais, que é a capacitação do empreendedor em fazer cursos de gestão de negócio e a capacitação da mão de obra. Então, o primeiro ponto, a capacitação do empreendedor, é você quem tem que fazer isso, é sua responsabilidade, investir tempo e dinheiro em se capacitar. E a capacitação de mão de obra é você investir tempo e dinheiro para capacitar os seus funcionários. Provavelmente você já deve ter ouvido uma frase do tipo: Renan, eu invisto em capacitação dos meus funcionários e eles vão embora. E aí tem uma frase famosa que é:
Então, o problema é se você não investe na capacitação dos seus funcionários e eles ficam na empresa. Ou seja, se eles ficam trabalhando para você sem a capacidade de produzir aquilo que eles precisam produzir, aquilo que você espera que eles produzam. Então, esse é o segundo ponto, porque as empresas fecham. E o terceiro ponto, segundo o Sebrae, é falta de gestão. É gestão de produtos, gestão financeira, ou seja, não acompanhar receita e despesas com rigor, e gestão de marketing, ou seja, produtos sem diferencial nenhum. Esses são os 3 pontos se tratando de gestão, e os 3 principais pontos que o Sebrae descobriu é empresas que não têm planejamento, que não têm capacitação e que não têm gestão. Essas são as empresas que fecham, segundo o Sebrae. Então, com isso, nós já podemos entender as características das empresas que fecham. Lembra do exemplo anterior? A característica dos ratos que viram presas é o rato ser da cor branca ou ter a pelagem clara. A característica dos ratos que sobrevivem é o rato ser da cor mais escura, para que ele consiga se camuflar, gerar filhotes e gerar a próxima geração de ratos. Aqui nós já podemos ver quais são as características das empresas que fecham e, portanto, quais são as características das empresas que não fecham. As empresas que não fecham têm planejamento, investem em capacitação e têm gestão. Então, com isso, nós já podemos vencer essa seleção natural. Uma vez que você já sabe quais são as características que fazem uma empresa quebrar e quais as características que fazem uma empresa prosperar, você pode rapidamente adaptar a sua empresa. Caso falte planejamento na sua empresa, você pode adaptar. Caso falte capacitação na sua empresa, você pode se adaptar em questão de semanas e ter capacitação. Caso falte gestão da sua empresa, você, em questão de semanas ou de meses, consegue implementar gestão financeira profissional na sua empresa e se adaptar e sair desse grupo de risco e estar naquele grupo de empresas que sobrevivem e prosperam. Como nós já havíamos feito um acordo antes de você ter um local para anotar alguns ensinamentos, eu gostaria que agora você pausasse esse vídeo e anotasse quais são os 3 pontos, no mínimo 3 pontos, que você precisa adaptar a sua empresa para você mudar a sua empresa do grupo de empresas que infelizmente não vão sobreviver, para que você consiga adaptar a sua empresa e para que você consiga passar para o grupo de empresas que vão sobreviver e que vão prosperar. Então o que você precisa fazer agora é pausar esse vídeo e escolher pelo menos 3 pontos. Se é planejamento, se é negociar prazos com fornecedores, se é fazer cursos de gestão, se é acompanhar receitas e despesas com rigor. Pause o vídeo e anote pelo menos 3 pontos. Muito bem, eu vou assumir que você já pausou o vídeo, já anotou pelo menos 3 pontos que você precisa mudar na sua empresa. E agora eu quero te mostrar uma teoria minha, você não vai encontrar em nenhum lugar isso, que é a teoria da hierarquia de prioridades. Eu criei essa teoria depois de ter prestado consultoria para dezenas de empresas em todo o Brasil e ela funciona justamente para direcionar o foco do empreendedor. Dependendo do momento em que a sua empresa se encontra, você precisa dar mais foco para um determinado aspecto da sua empresa. Dependendo do estágio em que a sua empresa se encontra, você precisa dar mais foco para outro aspecto da sua empresa. São basicamente uma divisão bem simples de 3, que eu dividi em 3 pontos em uma pirâmide. A base, qualquer empresa, a prioridade dela é sobreviver. Então, se você está começando uma empresa agora, a sua prioridade número 1 é sobreviver. E para sobreviver, você precisa de vendas. Você precisa se inserir no mercado. Você precisa conquistar os primeiros clientes e ter um faturamento minimamente estável por alguns meses. Essa é a sua prioridade número 1, se você está começando agora. Agora, se você já não está começando agora, se já faz 6 meses, 1 ano que você tem uma empresa, você já está inserido de alguma maneira no mercado. Então, o próximo item que você precisa se focar é em finanças. Eu costumo dizer que primeiro a empresa precisa sobreviver e depois que ela garantiu a sobrevivência, ela precisa se focar em viver. E o que é viver? É gerar lucro. Na maioria das pequenas empresas, nos primeiros meses, não gera lucro. Ou o empresário não está tão preocupado assim com gerar lucro. Ele está preocupado em se inserir no mercado, em conquistar clientes. E, portanto, muitas vezes ele acaba abrindo mão de lucro
para conseguir conquistar clientes, para conseguir conquistar mercado. Uma vez que você já está estabelecido, você precisa viver. E viver é pagar todas as contas e gerar lucro todos os meses. É isso que eu chamo de viver com uma empresa. É esse estágio do meio. E para isso, você precisa de finanças. Você precisa entender sobre gestão financeira. Renan, eu não entendo nada sobre gestão financeira e eu sei que eu estou gerando lucro todos os meses. Bom, quando uma empresa não tem gestão financeira, ela pode lucrar? Sim, com certeza. O problema é que você não quer lucrar às vezes. Você quer lucrar todos os meses. E para lucrar todos os meses, você precisa entender de números. Você precisa conhecer a sua empresa como a palma da sua mão. Se você não conhece os números da sua empresa, você não conhece a sua empresa, de fato. Se você não tem gestão financeira, gerar lucro é uma questão de sorte e não uma ciência. Às vezes eu ganho dinheiro, às vezes não. Quando você conhece os números, é uma ciência. Se eu vender X e gastar Y, eu vou lucrar Z. Pronto, é uma ciência, é matemática. Depois que você já tem gestão financeira, você precisa focar em processos. E processos é para sua empresa evoluir. Se você for em qualquer rede de fast food, no McDonald's, no Burger King ou qualquer coisa, você pede um hambúrguer em 1 minuto, em 1 minuto e meio, no máximo 2, você tem o hambúrguer que você pediu. Como isso é possível? Processos. E por que a empresa investiu tanto em processos e entregar tão rápido? Para conseguir atender o maior número de clientes no menor tempo possível. E para que isso? Para poder fazer isso várias e várias vezes, com várias lojas, faturar bastante e ganhar muito. É por isso. Nota que, dependendo do estágio da sua empresa, você precisa focar mais em vendas, mais em finanças ou mais em processos. Se você está começando, vendas é fundamental. Depois que você já está inserido no mercado, finanças é fundamental para gerar lucro todos os meses. Esse lucro você reinveste na sua empresa e aí você precisa reinvestir dinheiro e tempo para desenvolver melhores processos para que você consiga abrir filiais ou expandir a sua empresa e aumentar os seus ganhos. Então, basicamente essa é a hierarquia de prioridades que eu desenvolvi, que é para focar a sua atenção no que é mais importante dependendo do momento em que a sua empresa se encontra. Então eu gostaria que você pausasse esse vídeo agora e anotasse qual é o foco que você precisa ter na sua empresa nesse momento. Se você está se inserindo no mercado, você precisa anotar vendas. Se você já está inserido no mercado, se você já tem vendas, já tem um faturamento estável, você precisa focar em finanças, em gestão financeira. E se você já tem gestão financeira implementada, se você já conhece todos os números, se você já tem uma ferramenta de formação de preço, se você já tem um balanço patrimonial, um demonstrativo de resultados, se você já tem tudo isso, já analisa todos esses números e toma decisões levando em consideração esses números, ótimo, você já tem gestão financeira e o que você precisa focar agora é em processos, justamente para evoluir a sua empresa. Então, pause o vídeo e anote agora. Agora que você já sabe qual deve ser o foco da sua empresa, qual é o próximo passo, eu quero te mostrar quais são as 5 forças que influenciam na lucratividade de qualquer empresa, seja ela uma pequena, média ou grande, independente do país. Essas 5 forças são universais e vão corroer os seus lucros se você não entender exatamente quais são essas 5 e se você não tiver uma estratégia para combater cada uma dessas 5 forças que realmente influenciam negativamente na sua lucratividade. O primeiro ponto, e você já deve imaginar, é a rivalidade entre os concorrentes. Engraçado que eu tenho uma história, uma vez eu fui numa cidade vizinha, aqui a minha, e tinha 2 postos de combustíveis, um em frente ao outro, lógico, um era competidor do outro, e um tempo depois eu voltei naquele mesmo posto de combustível e adivinha, os 2 tinham fechado. Ou seja, um precisava vender, puxava o preço para baixo, o outro precisava vender, puxava o preço mais para baixo ainda, e no final das contas ninguém ganhava dinheiro e os 2 quebraram. Para resolver isso, você precisa, primeiro, ter uma estratégia e, segundo, conhecer muito bem os seus números. Isso não vai blindar completamente você da rivalidade, mas vai fazer com que você consiga lucrar mesmo com um mercado competitivo. O segundo ponto é o poder de barganha dos seus clientes, ou seja, se você é uma pequena empresa e vende para grandes clientes, você tem 1, 2 ou 3 clientes no máximo, a maior parte da sua receita está concentrada em um cliente ou no máximo 2, por exemplo. Ou seja, se você perder um cliente,
você perde 50% do seu faturamento, por exemplo. E o seu cliente sabe disso. Portanto, ele tem um poder de barganha muito grande sobre você. Ele praticamente vai pagar o preço que ele quiser pelo seu serviço. Por quê? Porque você precisa muito do seu cliente, você precisa mais do seu cliente do que o seu cliente precisa de você. O terceiro ponto é o poder de barganha não dos clientes, mas agora dos fornecedores. É um exemplo também parecido, por exemplo, se você é um pequeno restaurante e você compra de grandes fornecedores, por exemplo, um distribuidor grande da Coca-Cola, você precisa mais do seu fornecedor do que o seu fornecedor precisa de você. Então, você praticamente não tem poder de barganha sobre o seu fornecedor. O seu fornecedor tem sobre você. Então, ele vai dizer, olha, a Coca-Cola é esse preço, e é esse o prazo, e pronto, compra quem quer. Você praticamente não tem como negociar. Por quê? Porque você tem muito mais a perder não vendendo Coca-Cola no seu restaurante do que o seu fornecedor tem a perder não vendendo para você. O quarto item é a ameaça de novos entrantes nesse mercado. Imagine que você atua no mercado que é muito fácil começar, que é muito fácil novos competidores entrarem. Então, isso é um problema, porque cada vez mais vai ter cada vez mais competidores nesse mercado. Imagine o mercado de refrigerantes, por exemplo. É difícil entrar nesse mercado, porque você precisa ter uma indústria, precisa ter um monte de funcionário, precisa ter uma cadeia de distribuição, precisa ter um monte de licença para conseguir começar nesse mercado. Então a barreira é relativamente alta, é muito dinheiro e muito tempo que é preciso ser investido para ter uma indústria de refrigerantes. Agora, imagine que o seu ramo é, por exemplo, uma loja de roupas, ou é um açougue, ou é, por exemplo, uma farmácia, ou é, por exemplo, restaurantes. Esses negócios, em algum grau ou outro, alguns têm a barreira um pouquinho maior, outros têm a barreira um pouquinho menor, mas se comparado com uma indústria de refrigerantes, é muito mais fácil entrar nesse mercado, novos competidores entrarem nesse mercado. O quinto e último ponto é a ameaça de produtos substitutos. Então, não só você tem a ameaça de novas pessoas entrando nesse mercado, como também a ameaça de produtos que vão substituir o serviço que você presta, que vão substituir os produtos que você vende, por exemplo. E falando na Coca-Cola, eu acabei de dar o exemplo, a Coca-Cola sabe disso. E é por isso que ela tem Coca-Cola, Coca-Cola Light, zero açúcar, eles têm sucos, eles têm refrigerante de laranja, de limão, enfim, eles têm uma infinidade de produtos. Por quê? Porque todos esses produtos podem ser substitutos ao produto principal, que é a Coca-Cola, e é justamente por isso que eles têm uma grande variedade de produtos. Então, essas são as 5 forças que influenciam na lucratividade de pequenas, médias ou grandes empresas. E você já sabe, sempre ao final de cada tópico aqui da nossa aula, eu peço para você pausar o vídeo e anotar pelo menos 2 ou 3 pontos, 2 ou 3 forças que mais influenciam negativamente na lucratividade da sua empresa que você tem hoje. É a rivalidade entre os concorrentes, é o poder de barganha dos seus clientes, os seus clientes pedem muito desconto e se você não dá, eles vão comprar em outros lugares e você perde esse faturamento. É o poder de barganha dos seus fornecedores. Você é praticamente obrigado a pagar o preço que os seus fornecedores impõem para você. É novos produtos, é produtos substitutos, é novos competidores, né? Ou é produtos substitutos. Pause o vídeo e anote pelo menos de 2 a 3 forças que influenciam negativamente na sua lucratividade. Agora que você já sabe quais são as 2 ou 3 forças que mais influenciam negativamente na sua lucratividade, vamos passar agora para o próximo tópico, na minha opinião, um dos mais importantes dessa aula, que é a sua empresa e os momentos econômicos. A importância de você entender a sua empresa como inserida em um ambiente macroeconômico que é o nosso país. Para isso, eu preparei um gráfico com o crescimento do PIB brasileiro nos últimos 20 anos. Nós temos desde 2000 até 2020. E você pode ver que, como qualquer país, tem altos e baixos. E eu destaquei alguns momentos na economia em que o nosso PIB, em que o crescimento do nosso PIB caiu em pelo menos 3%. Então, a gente tem aqui 2000, 2008 para 2009 e por aí vai. Nós temos 5 momentos econômicos em que o PIB caiu pelo menos 3%. Se você fizer uma divisão simples, 20 anos dividido por 5 momentos, em média, a cada 4 anos, no nosso país,
tem uma queda no crescimento do PIB de pelo menos 3%. Então tem uma frase que eu sempre utilizo que é: o imprevisível é previsível. Que é o seguinte: se hoje nós olharmos para os próximos 4 anos, as chances de o PIB, de ter uma queda no crescimento do PIB de pelo menos 3% são muito grandes. Então, se você sabe que isso vai acontecer, ou a probabilidade disso acontecer é muito grande, você pode se preparar para isso. Se preparar para lucrar com isso. Para crescer na crise. Como assim crescer na crise, Renan? Eu separei os momentos em que o PIB caiu, em que o crescimento do PIB caiu em pelo menos 3%. Mas você pode notar que logo após uma queda abrupta, nós temos um período de crescimento. Um grande período de crescimento de 2001 para 2017, um forte crescimento em 2009 para 2010 e o outro grande crescimento de 2016 para 2019. E por que eu estou falando isso? Porque a sua empresa ela precisa estar preparada para gerar lucro em momentos ruins e em momentos bons. É assim que você cresce. É assim que a sua empresa se torna mais competitiva e é assim que você ganha dinheiro. Se a sua empresa só ganha dinheiro nesses momentos, adivinha? Mais cedo ou mais tarde, vai vir os momentos ruins e vai quebrar muita empresa. Então, você precisa ter gestão financeira profissional para conseguir atravessar todos esses períodos da economia e lucrar. Não só sobreviver, mas lucrar em momentos bons e em momentos ruins. E tem um fator muito importante que é o seguinte, eu vou voltar aqui para os momentos ruins. Imagina o seguinte, imagina aqui o ano de 2010, que teve uma grande queda. Vamos pegar uma queda maior ainda. 2013 a 2015, teve uma grande queda no crescimento do PIB, de 3% para menos 4%. Então teve uma queda de menos 7% nesse período. Aquela empresa que está sendo mal administrada, do ponto de vista financeiro, ela quebra nessa queda do PIB. Imagina que você tem um competidor que é muito difícil competir com ele. Ele tem preço, ele tem muitos funcionários, ele tem um ponto comercial muito bom, tem uma relação com os fornecedores muito boa e está tomando muito cliente de você. Está fazendo com que você lucre muito menos do que deveria lucrar. Só que imagina o seguinte, imagina que ele, apesar de ter todas essas vantagens, não tem gestão financeira, ou a gestão financeira é precária. E imagine que a sua gestão financeira é profissional. O que vai acontecer com uma grande queda no PIB? A probabilidade dele quebrar, ou dele não ficar tão bem financeiramente, é muito grande. E o que vai acontecer com você? A probabilidade de você não quebrar é muito grande. E melhor, a probabilidade de você ficar melhor do que ele financeiramente é muito maior. Porque você conhece os números, você está bem financeiramente. E aí o que acontece? Essas quedas do PIB quebram muito a empresa. E se você chega em um momento, em um ponto baixo do PIB, e a sua empresa sobrevive e está saudável do ponto de vista financeiro, como você já sabe, sempre depois de uma grande queda, tem um momento de recuperação do PIB, se tratando de Brasil. Então, se você não só sobrevive a essa queda, você cresce quando o país cresce. Então, lembra que eu havia falado lá no início dessa aula da seleção natural? O mercado e a seleção natural? Esses momentos de queda no PIB brasileiro é a seleção natural. É o momento em que as empresas que não têm gestão financeira quebram. E as empresas que têm gestão financeira profissional sobrevivem e crescem logo depois de uma grande queda no PIB. Mas para aproveitar isso, você precisa ter gestão financeira profissional durante muito tempo. Não uma semana. Não olhar o seu fluxo de caixa uma semana. Não fazer uma vez no ano a sua formação de preço. Não analisar uma vez na década o balanço patrimonial da sua empresa. Não. Você precisa ter gestão financeira profissional durante muito tempo. Se você tiver gestão financeira profissional durante muito tempo, o próprio mercado vai se encarregar de quebrar alguns clientes que são incompetentes e o próprio mercado vai se encarregar de fazer com que aqueles que sobreviveram à queda do PIB, aqueles que estão saudáveis, aquelas empresas que estão saudáveis do ponto de vista financeiro, prosperem logo depois a essa queda, que são esses momentos que eu destaquei em verde aqui. Então, entendido isso, entendida a importância de ver a sua empresa como inserida em um ambiente macroeconômico e como a seleção natural, que é o mercado, se encarrega de
de quebrar, de fazer com que empresas mal geridas não sobrevivam ao próximo ciclo. Bom, em resumo, agora que você já conheceu o mercado e a seleção natural, por que as empresas quebram, a hierarquia de prioridades, as 5 forças que influenciam na lucratividade de qualquer empresa, e agora que você já entendeu como a sua empresa está inserida na macroeconomia do nosso país e como você pode tirar proveito dos momentos econômicos para crescer ao invés de quebrar, agora que você já entendeu tudo isso, e você já entendeu que gestão financeira profissional é fundamental para que você consiga prosperar, para que você consiga evoluir com a sua empresa, agora que você já entendeu tudo isso, vamos então de fato falar sobre o que é preciso para ter gestão financeira profissional em uma pequena empresa. O primeiro ponto que eu considero fundamental é uma calculadora de formação de preço e também de ponto de equilíbrio. Por que de ponto de equilíbrio? Porque muitas vezes o empresário sabe formar preço ou sabe mais ou menos, só que ele não consegue entender como esse preço que ele está formando vai gerar lucro para a empresa. Por exemplo, se você compra um produto por 10 e vende por 20, você vai ganhar dinheiro? Na teoria vai. Mas se você tem 5 mil reais de gastos fixos e você vende só um produto, você vai ganhar dinheiro? Provavelmente não. Então, você precisa entender como as suas margens de lucro combinadas vão gerar lucro para a sua empresa. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Ou seja, a partir de quanto de faturamento, você, a partir daí, vai começar a gerar lucro e não prejuízo. Você precisa entender essa relação. Não, eu fiz a conta aqui por cima, é fácil, é 10 mil, é 50 mil, é 300 mil. Aí mora um perigo, porque o que acontece? Na sua empresa, você tem vários produtos com várias margens, com vários preços, que vendem em quantidades diferentes. Então, a combinação desses 3, 4 itens vão influenciar no seu ponto de equilíbrio e vão influenciar na sua lucratividade. E se você só sabe que você compra por 10 e vende por 20, você não tem de fato formação de preço, você não tem de fato gestão financeira profissional na sua empresa. Você precisa ir além disso, você precisa entender como essas margens vão gerar lucro para a sua empresa e principalmente a partir de quando. O segundo ponto é o controle do fluxo de caixa. Renan, eu já tenho o controle de fluxo de caixa. Eu anoto tudo que entra e tudo que sai em um papel, menos o combustível, menos os gastos pessoais, menos um adiantamento para um funcionário ou um lanche, menos algumas compras. Não, se é assim, então você não tem de fato o controle financeiro, não tem de fato o controle do seu fluxo de caixa. Ter controle do fluxo de caixa é manter o registro de exatamente tudo que entrou e tudo que saiu em um software, em um sistema de gestão. Se algumas coisas entram e outras coisas não entram, isso não serve. Por quê? Porque você simplesmente está fazendo trabalho pesado, mas pelo fato de faltar algumas informações, você não tem a informação confiável. Então, não serve para muita coisa. Renan, eu anoto tudo, só que anoto no papel. Também não serve. É melhor do que nada, mas também não serve para ter gestão financeira profissional. Por quê? Porque no papel você não consegue gerar relatórios. Para você saber um número, você vai ter que somar tudo e ter um valor. Você não consegue montar um gráfico. Você não consegue analisar quais são as categorias que mais geraram despesas e que menos geraram despesas, por exemplo. Então você precisa ter o controle do fluxo de caixa em um software. E tudo, não algumas coisas, tudo precisa ser lançado. O terceiro item que você precisa ter para ter de fato gestão financeira profissional é um demonstrativo de resultados do exercício. Dependendo da região, pode ser chamado de DRE, por exemplo. E o DRE é o documento que vai dizer, é o relatório que vai dizer o quanto, primeiro, se você ganhou dinheiro e segundo, o quanto de dinheiro você ganhou. Sem ele, é praticamente impossível você avaliar o desempenho de uma empresa. Alguns clientes me pedem, Renan, será que eu estou ganhando dinheiro? O empresário não sabe. Por quê? Porque ele não tem um demonstrativo de resultados. Se você não sabe se está ganhando dinheiro, ou não sabe quanto dinheiro você está ganhando, ou não sabe se esse mês foi melhor ou pior do que os meses anteriores, é porque você não tem um demonstrativo de resultados. Esse é o documento que vai te mostrar quanto você vendeu, quais foram as suas despesas e qual foi o resultado, e qual foi o desempenho da empresa durante esse período de tempo, durante um mês ou um ano, por exemplo. E por último, mas não menos importante, você precisa de um balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um levantamento de tudo que a sua empresa tem e de tudo que a sua empresa deve. E de quanto
do que está ali dentro da empresa de fato é seu. Por exemplo, se você está na sua empresa agora e você olhar ao redor e você começar a somar tudo que você tem, você vai chegar a um número. Se você começar a somar todas as contas que você tem para pagar, você vai chegar em outro número. Se você fizer uma conta de menos, né, uma subtração, tudo que você tem menos tudo o que você deve, você vai chegar em um número. Esse número é o quanto, de fato, de tudo isso que está aí dentro da empresa é de fato seu, como é dos sócios, não é? Então, em resumo, eu diria que aproximadamente 99% das das dúvidas que os empresários têm se tratando de gestão financeira são respondidas com essas 4 ferramentas, com esses 4 itens que você está vendo aqui na tela. Por exemplo, é melhor eu focar em vender bastante com uma margem pequenininha? A resposta está nesse primeiro item. Formação de preço mais ponto de equilíbrio. Está faltando dinheiro na empresa ou eu não sei onde é que o dinheiro está indo? A resposta está no fluxo de caixa. Minha empresa está lucrando? Quanto? Isso é bom ou é ruim? A resposta está no demonstrativo do resultado. Quanto vale a minha empresa? Quanto dinheiro eu tenho investido aqui? A resposta está no balanço patrimonial. Não só essas perguntas são respondidas, mas várias outras. Na verdade, como eu já disse, 99% das dúvidas que empreendedores têm se tratando de gestão financeira são respondidas com essas 4 ferramentas. E não só as perguntas que você tem hoje, mas como também as perguntas que você vai ter amanhã, as dúvidas que você vai ter amanhã, são respondidas com esses 4 elementos. Por fim, eu quero deixar uma frase que é: se você não tem gestão financeira profissional na sua empresa, gerar lucro é uma questão de sorte. Às vezes você ganha dinheiro, às vezes não. Quando você tem gestão financeira profissional, você tem o domínio da sua empresa. Isso é uma ciência. É matemática. Se você vender X, tiver Y de gasto, Z vai ser o teu resultado. E se você chegou ao final dessa aula, você já sabe que gestão financeira é fundamental para crescer e lucrar. E nesse momento você tem 2 opções. A opção número 1 é você tentar implementar gestão financeira profissional na sua empresa por conta própria. Possível é, com certeza, mas há grandes chances de você cometer alguns erros que eu mesmo já cometi no passado. Pare por um segundo e pensa. Quanto custa para você hoje não ter gestão financeira profissional na sua empresa? Em quantos por cento você poderia melhorar suas margens? O quão melhor seria a sua vida e o seu trabalho se você conhecesse, tivesse domínio de fato da sua empresa? O quão melhor você conseguiria competir com os seus fornecedores se você conhecesse na ponta do lápis todos os números da sua empresa? Quanta qualidade de vida você e a sua família poderiam ter a mais se você de fato tivesse gestão financeira profissional implementada na sua empresa? Essa é a opção 1. Você pode tentar por conta própria, investir muito tempo, muito dinheiro tentando fazer tudo isso funcionar. E esse tempo e esse dinheiro, na verdade, deveria estar sendo investido no que você sabe fazer de melhor, que é atender os seus clientes, atender bem, vender mais ainda. E aí, uma vez que você tem gestão financeira profissional, você ganha dinheiro. Então essa é a opção 1, a opção mais difícil e a mais cara. Ou você pode optar pela opção número 2, que é seguir um método comprovado. Eu, Renan Sassi, trabalho com isso há anos e já ajudei a implementar gestão financeira profissional literalmente em centenas de empresas nos 4 cantos do Brasil. Esse é, sem dúvida, o método mais barato e o método direto ao ponto para você tomar decisões mais inteligentes e ganhar mais dinheiro no final do mês. Se você quer saber como eu e a minha equipe podemos te ajudar a implementar gestão financeira profissional na sua empresa, tomar decisões mais inteligentes e ganhar mais dinheiro no final do mês, quero te convidar para agendar uma reunião de diagnóstico comigo ou com alguém da minha equipe. Essa reunião é online e gratuita e para fazer isso, basta clicar no botão logo abaixo desse vídeo, você vai ser redirecionado para uma página e lá você vai escolher o melhor dia e horário dentre os disponíveis e nesse dia e horário, eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você para fazermos essa reunião. Durante essa conversa, nós vamos abordar 3 pontos. Primeiro, o tipo de problema que você está enfrentando com a sua empresa hoje. Segundo, se nós realmente podemos te ajudar com isso. E terceiro, se sim, se nós realmente pudermos te ajudar, em seguida nós explicamos todos os detalhes do método, como funciona, inclusive questão de investimento. Então, clique no botão logo abaixo e confira se ainda há vagas disponíveis.
Pelo fato desse vídeo ficar online e muitas pessoas vindo do YouTube, do Facebook, inclusive do Instagram, as vagas acabam lotando bem rápido. Quero agradecer você por essa audiência, mais de 40 minutos de aula. Parabéns para você que ficou aqui até o final. Espero ter colaborado com a sua empresa durante esses 40 minutos e espero ver você na nossa reunião de diagnóstico. Um grande abraço!